descrença foi até onde Deus requereu. A igreja agora, irmão, vamos estar atentos para ver o que isto aqui Deus produzirá para nosso conhecimento, para a edificação da nossa alma nesta noite. Eu quero acreditar que a igreja não está cansada, ainda que é um domingo. Vamos, igreja, buscar o Senhor dentro dessa palavra, para que saiamos daqui hoje liberto por ela. O Senhor, Ele veio para o pobre pecador com a intenção, a missão do Senhor, salvação de alma, reconciliação do espírito de vida que habita na humanidade para com Deus, porque já declinava um prazo e o povo estava voltado para a perdição, para o erro, já não estava mais carregando no coração a responsabilidade de com Deus e para com Deus, já estava extraviado os caminhos dos humanos. E Deus, como Deus, irmão, já tinha arrependido uma vez de ter criado o homem, e Ele não arrependeria mais. Ele procuraria uma solução para resolver o problema. E quando a solução estava acabada, que Deus usou, irmãos, de todas as maneiras, colocando na terra homens e dando para os homens mandamentos. Os mandamentos foram insuficientes através do seu poder de endireitar a intenção do homem, para que o homem não errasse. Aí Deus colocou na terra o ministério de juízes, homens, juízes, para julgar. Não endireitou. O que Deus fez? Deus pegou, tomou outra medida, colocando a profecia. Vamos pôr a profecia. Colocou a profecia, irmão, não resolveu. Ainda que Deus tomava os profetas, profetizava, não resolveu. E chegou um ponto que estava o declive muito alto e o povo estava descendo do despenhadeiro. E Deus, irmão, tem uma ligação com o homem, uma intimidade, porque tem uma particularidade de Deus que está em nós, que é a imagem e a semelhança. Nenhum de nós tem imagem e nem semelhança de Satanás, que Satanás era um querubim, era um anjo de Deus. E anjo, irmão, não tem formato de homem. Homem tem formato de Deus. Comunhão, igreja. Satanás, irmão, sendo querubim, ele carrega o seu formato. Nós carregamos a imagem e a semelhança do próprio Deus. Valorizamos isso. Valorizamos isso. Então tem essa ligação de Deus para com o homem. E Deus não queria ver a imagem e a semelhança dele impregnada dentro da sequidão do abismo, perdido. O que Deus fez? Deus fez uma reunião celestial, convocou o seu ser angelical, convocou o seu subnatural e expôs a terra, o mundo. Os que eram para ser os meus verdadeiros adoradores já não me adoram mais, já não me invocam mais, e eu estou perdendo. Eu quero saber que caminho tomar agora. Gabriel, o que você faria? Miguel, o que você faria? Querubins, o que você faria? Serafins, o que você faria? Anjo que tem um aspecto de relâmpago, o que você faria? O anjo que tem um aspecto de relâmpago anunciou: se tu me determinar, eu descerei na terra como raios e acabarei com toda a humanidade. Miguel, eu descerei na terra com a minha espada desembanhada. Assim como eu precipitei Satanás no abismo, eu acabarei com toda a humanidade. Querubim, o que você faria? Se tu me determinar,
Eu descerei da terra, acionarei as minhas câmaras formará fogo, cor de ambar, soltarei uma língua de fogo na terra e queima todo o universo. Serafim, o que você faria com as minhas 6 asas? 2 eu cobriria os meus pés, com 2 eu voaria, com 2 eu pregaria uma brasa viva, soltaria na terra, queimaria tudo. Por último, o anjo Gabriel, e o que você faria? Não destrói a terra não, Pai. Não, eu não destruiria. Aleluia. Porque se tu destruir, fica como derrotado. Se eu fosse o Senhor, tu sabe o que eu faria? Eu pegaria aquele que teve contigo na criação, aquele que teve na tua boca na criação. Quem? O próprio verbo, a palavra. Colocaria para habitar entre os homens. E ele fez o pecado interno e a morte. Posso pregar a igreja? Posso? Olha, irmão, eu nunca entrei num culto para brincar de culto. Glória a Deus, quando eu faço a minha oração para ir para a igreja, eu quero vir já tomado de Deus, eu convoco Deus para entrar para dentro do meu coração. E eu estou segurando aqui para não cantar um novo hino aqui. Vou pregar o que Deus está mandando. Eu já caí no sentido da ciência, nas profundidades da doutrina. Vou exclamar a igreja, o trovejar de Deus. A determinação de Satanás, ela é limitada, mas a força de Deus, ela é ilimitada. Comunhão, igreja. Quando Gabriel anunciou para Deus pegou o verbo. Deus pegou o verbo e entregou para Gabriel. Gabriel, está contigo o verbo. Pega. Gabriel pegou o verbo. O que eu faço com o verbo? Pega ele através das minhas virtudes. Desce na terra, na aldeia. Tem uma mulher virgem lá que ainda não tocou em homem. Pega o meu verbo e põe lá nela. Gabriel pegou as virtudes de Deus e o verbo e desceu na terra batendo as suas asas. Quando chegou numa aldeia, numa casinha, tinha uma mulher despojada por nome de Maria. Ele saudou: paz seja convosco, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita estou entre as mulheres, a virtude do Altíssimo te cobrirá e gerará no teu ventre um varão homem e será chamado Jesus, que gerará a terra com cara de ferro. Deus sentou no seu trono, cercado dos 2 anjos simbólicos, que voa sobre o céu, para diante de Deus e fala: glória, glória, glória. Glória te amém. E quando esses 2 anjos simbólicos diante de Deus confessam que Ele é digno de toda a glória, os 24 do céu arrancam a sua coroa, lançam os braços de Deus e confessa: toda honra e louvor a ti pertence. Glória ao nome do Senhor. Deus sentado no trono tranquilizou a sua cabeça, o seu coração se acalmou, porque ele sabia que tinha arrancado parte da tua entranha, colocado entre a humanidade, e ele não voltaria com a derrota, ele só sairia da terra com a vitória. Vou pregar, igreja. Nasceu, cresceu. Vamos pregar, irmão, porque o tempo é curto. Já vamos cair na aceleração do Espírito. E grande, 12 homens, cultos e não cultos, médicos, cobradores de imposto, pescadores, homens ao lado do Senhor. Lucas era discípulo, Mateus discípulo, Pedro discípulo, não sabia nem escrever. Deus chama quem Ele quer e faz o que Ele quer. Se tem alguém aqui que é catedrático e está pegando a sua ciência e conhecimento e impondo na obra, Deus pega aquele que
que não tem letra para pronunciar, põe a virtude na boca para espantar os espíritos. E você, com um português nítido, não tem dom para pregar. Se você tiver glória para dar, dá glória para Deus agora. Eu vou derramar sobre você o formato do Espírito, a escolaridade da glória. Eu vou te formar, cidadão do céu. Por onde você passar, o canceroso levantará, o enfermo restaurará. Deus será contigo. Fez amigos. Irmão, eu ser amigo desses irmãos aqui é a melhor coisa que aconteceu na minha vida esse final de semana. É eu fazer amizade aqui em Cuiabá. Mas já pensou nós se tornar amigo do próprio Filho de Deus, irmão? Quem é pai aqui, irmão? Se for amigo do filho desses irmãos, é amigo deles. Quem é amigo do meu filho é um amigo. É, irmão. Sendo amigo do meu filho. Irmão, pensou nós ser amigo do Filho de Deus? Nós é amigo de Deus ou não? É, irmão. O Lázaro fez uma amizade tão aconchegante, porque tem aquela amizade com uma afinidade e tem aquela amizade que não tem tantas afinidades, né? Só Deus, oi. Não, o Lázaro não. A amizade com o Lázaro é diferente. O Senhor chegava na casa do Lázaro e se sentia em casa. Porém, Deus tinha mandado o filho dele para os judeus. Os judeus. E a fonte dos judeus estava em Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. Estava lugar de destruição. O profeta que ia em Jerusalém e profetizava era morto. Homens maus perderam o sentimento de Deus, da pureza. Não recebia mais os mandamentos, as profecias, estava um lugar aterrorizante. Jerusalém, todo mundo tinha medo. E o Senhor querendo entrar em Jerusalém, ficava muito perto. De vez em quando dava uma idinha lá perto, para levar o sino do Evangelho, para despertar os que estavam dormindo. O Senhor ficava por ali. E ele fez amigo perto de Jerusalém. 3 quilômetros, 15 estádios, é o mesmo que 3 quilômetros. 3 quilômetros vai até de a pé, irmão. O Senhor estava ali perto. E o judeu ficou sabendo que o Senhor estava lá na casa do Lázaro. O que o judeu fez? Encheram a mão de pedra e foram lá. Lázaro, põe esse homem para fora, senão nós vamos matar ele aqui. Mão cheia de pedra. Tem homens, irmão, até hoje, que vem num culto fervoroso, culto gostoso, culto de edificação, ele vem com a mão cheia de pedra. Ele fica no banco torcendo, tomara que o culto não vai para frente, tomara que Deus não visite a igreja, tomara que o negócio não acontece, tomara que isso. Não, irmão, Deus não precisa dessas coisas. Tem irmão que não tem prazer de ver o outro crescer espiritual. Tem homem que se vê esses meninos aqui com dom, fala, isso aí é coisa de menino, não pode. Tem os irmãos que recebem o dom de Deus, começa a visitar, ou então começa a orar, Deus operar, aí tem alguém que já chega e corta as asinhas. Corta. Só está carregando pedras. O Senhor estava por ali. Aí, irmão, olha só, irmão. Tira esse homem. O Senhor chamou os discípulos. Filho de Deus, filho de Deus. Elias profeta falou, Senhor, se eu sou teu servo, desça fogo do céu, consumo 50. E o capitão, Deus desceu. Imagina se Cristo pedisse. O que ele pedisse ali acontecia. Não acontecia. Eliseu falou assim, Senhor, te peço agora, segue eles. Deus secou a multidão. E se o Senhor pedisse para cegar aquele judeu, ficava tudo cego. Porém ele não pediu vingança nenhuma. Sabe o que ele fez? Chamou o discípulo, abaixou a cabeça, pegou a bagaginha dele, foi embora. Tem dia que nós temos que calar. Tem crente que não cala para ninguém. Tem homem que não cala para ninguém. Tem esposa que não cala para o marido. Tem marido que não cala para a esposa. Tem filho que não cala para o pai. Tem pai que não ouve o filho. Eu sou pai, sou isso. Tem homem que é machão. Tem mulher que ela é a dona.
um judeu hebreiro, calou o Senhor, calou aquele que diz que é Jesus. Calamos, calou, e o Senhor. Aí tem crente que pensa que a prova, a enfermidade é só para os ímpios, os incrédulos. Não, irmão, prova é para nós. Para nós. Prova é para os cristãos. Deus, o Senhor podia ter permitido que os judeus ficassem chorando, sofrendo. Não, irmão, sabe o que o Senhor fez? Permitiu que a enfermidade entrou no corpo de Lázaro, do amigo, de quem recebia ele, de quem acomodava ele. Não foi na vida dos que pegou pedra. Deus, o Senhor não entrou no coração e nem pôs enfermidade naquele que quis espedrejar, não. O Senhor colocou enfermidade naquele que recebia, que abraçava ele. Quem sofre é nós. Aí Deus faz a obra e as criaturas vêm e falam: aquele crente é crente. Deus libertou ele, Deus libertou ela. Comunhão, igreja. Dentro desse culto tem uma mulher, tem um homem aqui dentro desse culto que está passando por uma prova de fogo, está chorando. Tem uma família aqui que está sofrendo, mas dá um glória para o teu Deus agora. Esse sofrimento vai gerar uma obra para você glorificar e vai converter as almas que estão à tua volta. Entrou uma enfermidade e a enfermidade foi se crescendo, aumentando, e Marta e Maria viu que não tinha jeito. O que elas fizeram? Procurou uma solução, chamou o mensageiro e disse: o Senhor está em tal lugar, vai lá e dá um recado para ele, e fala que o amigo dele, a quem ele tanto ama, está enfermo. O mensageiro foi. E diga para elas que essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O mensageiro voltou. Quando chegou na casa de Marta e Maria, estava aquela multidão, cheia de gente, e ele foi chegando. Ué, mãe, o que aconteceu? O Lázaro morreu. Lázaro morreu. Aí ficou dentro dele: meu Deus, o Senhor falou que o homem não ia morrer e o homem morreu. O Senhor agora errou. Ele não é de errar, ué. Ele falou que não era para a morte. E como é que ficou o mensageiro? Ele pensa: meu Deus. E agora? E a Marta chegou dele e disse: esquece, não. O Senhor mandou falar nada. Não, pode deixar. Foi impressionante. O Senhor mandou falar que não era para a morte, não. Mas já morreu, Maria. É que o Senhor errou dessa vez. O Senhor não erra no que Ele fala. O Senhor chamou o discípulo e disse: vamos ter com Lázaro. Senhor, ainda há pouco procuraram te apedrejar-te e tu voltas para lá. Vamos, preciso despertar Lázaro, porque Lázaro dorme. Se dorme, está salvo. Glória a Deus. Ele não está dormindo com o sono do descanso. Lázaro está morto, e folgo por amor de vós que lá eu não estivesse. Vamos ter com ele. Quer dizer, já falou para o discípulo: eu preciso acordar ele dessa morte. A notícia boa tem hora que ela corre. A notícia boa corre. A notícia boa corre. A notícia ruim voa. A notícia boa correu. Chegou lá em Betânia. Marta ficou sabendo que o Senhor estava vindo. Foi encontrar com o Senhor no meio do caminho. Tem crente, irmão, que ele adquire uma comunhão tão grande no culto que ele não deixa o Senhor chegar na igreja. Ele vai encontrar com o Senhor nos ares. Ele já vai sendo envolvido. Tem crente que ele fica aqui na igreja, ele fica igual Jacó lutando com o anjo a noite inteira. Mas tem crente, irmão, que ele só recebe o Senhor quando o Senhor chega no banco dele, toca nele, liberta ele, senão mesmo assim ele não recebe o Senhor. Marta foi encontrar com o Senhor no meio do caminho. De longe começou a gritar e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O teu irmão há de ressuscitar lá, Marta. Eu sei, Senhor, que o meu irmão há de ressuscitar da ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição do último dia. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisso? Sim, Senhor. Eu sei que tu és o Filho de Deus que havia de vir sobre a terra. Verdade.
Marta foi lá, correu lá e chamou a Maria. Maria, o Senhor está aqui, te chama. A Maria saiu, a casa cheia, chorosa. A multidão acompanhou. Alguém foi lá, vamos ver. Maria vai chorar pelo seu irmão. E quando Maria chegou perto do Senhor, prostrou aos pés dele. Olha a diferença. Um abraçou, a outra ajoelhou aos pés e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O teu irmão há de ressuscitar. Eu creio, Senhor. Aonde ele está, vem ver. No Oriente, naquela época no Oriente, não sepultava em cemitério, em catatumbas deitada, colocava em caverna. O último defunto em Betânia tinha sido Lázaro, estava lá. Pedrona na porta. Chegou no lugar. O inferno convocou seus adeptos. Matamos o homem. O império da morte estava com o inferno. O inferno fazia o que queria com a morte, matava quem queria. Matamos o homem. Foi a tristeza dele. Ele não teve condição de proteger o amigo dele. O Senhor, o céu convocou o seu ser angelical. Vem aqui, olha o que é meu filho. Olha o diferencial. Glória a Deus. Está aqui, Senhor, naquela caverna. Está lá, Marta, tá. Glória a Deus. Rola a pedra, mata e manda o defunto. Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Eu não tenho te dito, se crê verás a glória de Deus. Sim, Senhor, rolou a pedra. Quem crê rola a pedra, quem não crê não rola. Glória. Tem uma pedra no teu caminho, vai rolando lá na boca. Rola. Toda pedra que tiver no teu caminho está sendo rolada agora. Saiu, limpou o caminho, está limpo. Então acabou. Aí o Senhor: Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Ouve-me mais esta vez. Não por mim, mas por causa da multidão. Deus falou com ele: eu estou te ouvindo. O que você fizer aí está feito aqui no céu. Lázaro, olha, irmão, foi aonde Deus me revelou a palavra. Quando eu estava clamando pela palavra, que eu vi 3 cordas dentro dessa igreja. 3 cordas. Procurei para Deus. O que é isso? É 3 amarraduras. 3 prisão. Eu perguntei para o Senhor: aonde que vai ser a palavra? Aonde é que tem 3 amarraduras? Deus falou: na ressurreição de Lázaro. As cordas do pé, as cordas da mão e o rosto envolto de um lenço. O Senhor exclamou do lado de fora: Lázaro, meu amigo, sai para fora. A palavra está escrito assim: e o defunto saiu. Não saiu. Está escrito aqui: e o defunto saiu. Eu pergunto para a igreja: que jeito que defunto anda? Defunto não anda, não fala, não ouve. Ainda mais amarrado. Está aqui, irmão. Estava os pés e as mãos ligados e o rosto envolto. Como é que um defunto sem vida não anda? Ainda amarrado andou. Que maneira? A própria palavra, aquele que teve na criação, estava ali, naquele corpo, naquele momento. Ele disse: sai para fora. O que ele disse está dito. A própria palavra incumbiu de entrar dentro da caverna e tirar o Lázaro flutuante. Saiu de dentro da caverna. Tem glória para dar. Dá glória para o teu Deus agora. O primeiro dom que Deus vai chamar para sair para fora não é a linguagem, não é a virtude, é a fé que está morrendo dentro de você. Fé, sai para fora agora. Eu não preciso das pernas, nem de braço, nem de boca. Vai flutuar fé na tua vida agora. Comunhão de glória, igreja. E o defunto saiu e chamou a irmã do defunto e disse:
amarrá-lo e deixai-o ir. Primeira desamarradura que desamarrou, sabe qual que foi? Não foi o pé e nem a mão, foi a boca. Quando desamarrou o rosto, ele falou glória a Jesus. Desamarra os pés, ele deu um pulo. Desamarra a mão, ele bateu palmo. A igreja tem glória para dar. Deus mandou, eu vou desamarrar essa igreja hoje, agora. De tolerância. 9, não dá, é 9:13. Deus falou para mim que vai me dar aqui hoje até um pouquinho mais. E se o ministério quiser chamar minha atenção, é Goiânia. Mas eu vou pregar e essa igreja vai ficar liberta. O império da morte, Lázaro morto. O inferno fez uma reunião no inferno e disse: ele conseguiu ressuscitar Lázaro. Agora nós vai ceifar a vida dele. E eu quero ver se ele dá conta de ressuscitar ele próprio. Ele chegou na vida de Cristo. Aleluia! Fez ele render o Espírito. Morreu durante o meio-dia. O sol escureceu e a terra tremeu. O espírito da morte entrou para o inferno, chegou lá e comunicou com Lucifer: consegui ceifar a vida de Cristo. Está morto. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou Lázaro, mas ele agora está morto. Acabou com o homem. Ele já não faz mais cego ver. Ele já não faz mais coxo andar. Acabou. Começou a festa dentro do inferno. Tamboril daqui, baticum dali. Festa. Quando é pra ouvir as pesadas. Que pesada é essa? Abre a porta do inferno. Quando abrir a porta do inferno, Jesus Cristo, radiante como luz, entrou para dentro do inferno. Você não estava morto, Jesus. Eu não morro. Eu sou filho de Deus. A morte chegou, mas eu te matei no madeiro. Eu vi quando pegaram em você, você não tinha vida. É verdade. Eu vi quando colocaram o teu corpo dentro da sepultura e colocaram a pedra por cima. É verdade. Mas o que você está fazendo aqui? Eu tinha duas naturezas, divina e humana. Vocês se enfaram da humana, a divina ficou de pé. E quem nem faz e operar é a natureza divina. O que você quer? Eu vou ficar 3 dias aqui dentro. Fazendo o quê? Eu vou soltar os que estão presos desde o tempo de Noé. Chegou de trás das grades, o inferno estava cheio de almas presas. O Senhor chegou lá e disse: você acredita que eu sou filho de Deus? Creio. Então sai daí de dentro. Você crê que eu sou filho de Deus? Creio. Sai daí de dentro. E foi soltando. Quando terminou o 3º dia, Deus fez uma reunião no céu. Chamou o anjo que tem um aspecto de relâmpago e disse: desce na terra, rola a pedra. 3º dia, meu filho vai ressurgir de dentro da terra, triunfante. E ele vai dizer: quem comigo sofre, comigo triunfará. Terceiro dia, começou a prestação de conta. Jesus chamou o diabo na conversa e disse: agora já soltei os meus que estavam aqui. Agora eu quero 2 coisas que está com você. O que você quer que está comigo? Eu quero o poder da morte. Até hoje você matou quem queria. Você acabou com a vida de quem queria. A partir de hoje só morre quem eu permiti. Pegou o poder da morte. Qualquer outra coisa, eu quero a chave do inferno. Você só vai sair daqui quando eu abrir. Se eu te trancar, você está preso. Comunhão, igreja. Eu estou vendo agora Deus enfrentando o inferno.
triunfante. Glória a Deus. Gabriel cantou o hino na hora. Paz na terra, glória no céu, hosana nas alturas. Bendito aquele que desceu e aprofundou a sua ciência e a sua formosura. Quem tem glória para dar, Deus vai repartir agora. Pão de Deus, pega, pega, pega. Você vai vencer. Não estou pulando, não estou correndo, mas uma coisa, a partir de hoje, a velocidade da tua crença será a velocidade do vento. Você vai ser mais crente do que você esperava. Eu vou mudar a tua crença agora. O diabo vai estar te esperando, você vai estar voltando. Vai em paz. Vai em paz. Estou contigo. Alguém dentro da igreja começou a preocupar. Meu Deus, esse irmão pregou muito alto. Eu nunca ouvi isso. Você também ainda não leu 12 discípulos. Lucas escreveu as maiores curas do Senhor. Comunhão, não terminou ainda não. Mateus escreveu os maiores milagres do Senhor. Pedro quase não escrevia, já estava velho. Quando novo não sabia escrever. Imagina, velho. Chamou um companheiro por nome de Silvano. Pegou a caneta e entregou para Silvano. E Silvano, escreve aí as epístolas de Pedro. Escreve aí, está escrito nas epístolas de Pedro, que depois da minha morte eu desci as partes mais baixas até o abismo, soltei os que estavam presos desde o tempo de Noé, peguei o poder da morte e a chave do inferno. O único que teve a ousadia de escrever foi Pedro. Não tinha leitura, mas tinha visão de Deus. Tem glória para dar. O que eu estou te entregando aqui hoje é para vencer toda a natureza de guerra que levantar na tua vida. O que eu estou te dando aqui hoje, se a tua caída entrar na tua casa, entrar no sangue do teu filho, da tua família, e você orar, eu limpo o sangue dele. Glória a Deus. Te dando aqui hoje é para unificar você e o seu marido, arrancar o espírito da guerra de lá. O que eu estou te dando aqui hoje é para criar um caminho da tua exaltação dentro de Cuiabá. Dá um glória para o teu Deus. Eu vou rolar na pedra, você vai cantar. Deus seja louvado. Bom, Geraldo, eu vou agradecer o culto com uma oração no nome do Senhor Jesus. Santíssimo Deus e Pai, novamente nosso joelho se dobra em ato de agradecimento por tão grande bondade e misericórdia. Ó Deus vivente, pela sua grande bondade, pelo seu grande poder, a sua misericórdia manifestada a cada um de nós, de mais uma vez entrarmos nesse lugar, Senhor, e acharmos aqui como servo, como filho, e também como templo, como discípulo, para poder entrar na sua presença e ouvir a sua voz e aprender de ti, que é manso e humilde de coração, como servo, como alunos da tua gloriosa e santa sabedoria. Nós encontramos e agradecemos, Senhor, ó Deus vivente, pela essa força que o Senhor manifestou no meio da tua igreja, pela libertação, ó Deus vivente, e também, Senhor Deus, pelo expulso de toda fraqueza, de todo desânimo e de toda maldade em que nos acompanhava e fazia sofrer. Mas nessa noite, graças te damos, porque a palavra do poder e da vida, da edificação e da construção, ó Deus, manifestou